para ele, mas caso o partido do senhor tenha um propósito nesse sentido. Uma das áreas mais abandonadas aqui na cidade de São Paulo é a educação infantil. Quando a gente discute educação pública, nós temos mais de 150 mil crianças na lista de espera para uma vaga numa creche. Mães que querem trabalhar e não conseguem porque a prefeitura, historicamente falando, não construiu creches em número suficiente para atender com qualidade as crianças, tanto nas creches de 0 a 3 anos, como também nas EMEIs, que representa o atendimento na área da pré-escola. Você tem crianças de 4 a 5 anos, porque hoje, com a mudança da legislação, a criança é matriculada com 6 anos, obrigatoriamente, no ensino fundamental. Então, é uma área abandonada. Esse número de 150 mil, alguns falam 170, outros 145, é referente à demanda registrada. Mas nós temos dados paralelos, porque nós acompanhamos pela Assembleia Legislativa a demanda escolar da cidade de São Paulo, fazendo a comparação com outros dados. Tem a demanda passiva, essa não é registrada, então tem muito mais. Nos nossos cálculos, nós temos 300 mil crianças fora da educação infantil na cidade de São Paulo. É um verdadeiro crime contra as crianças pequenas, contra essas crianças que têm o direito garantido pela Constituição Federal de ter acesso a uma educação ou numa creche ou numa EMEI. Nós temos que construir creches, não tem outra saída. Nós temos que construir no mínimo de saída 1000 creches na cidade de São Paulo para atender pelo menos uma parte importante dessa demanda escolar. Nós defendemos que a prefeitura assuma a gestão dessas creches, que seja pela via direta, porque hoje o SAB fez e o Serra também. Eles terceirizaram as creches, eles empurraram essa responsabilidade para as organizações sociais, para os convênios. Na verdade, isso começou com a ex-prefeita Marta Suplicy. Eu me lembro, já era contra, alertei o governo na época que tinha que construir as creches, que realizar concurso público de provas e títulos para contratar as professoras, incluindo as professoras da rede de creches, no Estatuto do Magistério Municipal, que elas tivessem um plano de cargos e salários, mas isso não aconteceu e houve um processo de terceirização. E aí, o atendimento que existe hoje nas terceirizadas é extremamente precarizado, pessoal. Precarizado. As professoras das creches ganham, das conveniadas, ganham um salário mínimo, trabalham 8 horas por dia. É um trabalho de quase semi-escravidão dessas creches. Então, nós defendemos o que, pessoal? Nós defendemos que as professoras sejam contratadas pelo concurso público, que elas tenham estabilidade no emprego. Agora, tem que construir as creches, investindo 31% do orçamento municipal exclusivamente na educação. Então, a gente resolve esse problema. Obrigado. Muito obrigado. Então, agora, uma pergunta para o candidato Francisco Linhares, do PSOL. Quem que vê? Meu nome é Macacaí, eu sou o estudante da sua universidade, senhor Francisco Linhares. Eu gostaria de fazer 2 perguntas bem rápidas ao senhor. Sendo o seu partido formado por dissidentes do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma coisa muito desagradável para a população de São Paulo. Existe uma carência na parte de transporte da cidade referente ao metrô. Fora do Brasil, você vê investimento no metrô na esfera municipal, estadual e federal. Por que o atual partido na presidência, no seu coração, não é o seu partido, mas como o senhor vê isso? Que a gente vê falar de metrô em Salvador, 2 bilhões. No último ano do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Metrô de Salvador, mais 2 bilhões. Mas se você pegar uma moedinha de R$1 e você doar para São Paulo, doou mais do que o governo federal. Essa é a questão do transporte. E na educação, eu vejo assim, tudo que se faz nesse país vem do Ministério da Educação e da Cultura. O dinheiro passa por lá e vem para São Paulo. Eu tenho parentes que lecionam, que tentam estagiar nas escolas públicas e até municipais. É difícil demais em respeito aos colegas. Por que não se facilita isso para se incentivar a melhora do ensino?
partido, porque nós não estamos falando de partido, nós temos que pensar em pessoas, seres humanos bem informados, produzem cidadãos com qualidade e educação de vida melhor. Bom, com relação à questão do metrô, existe uma empresa do governo que produz isso, né? E ela não atua aqui pelo mesmo motivo que a educação também não tem o atendimento devido em alguns programas, porque aí nós temos as divergências de um partido contra o outro, né? E não existe interesse mesmo, né, das pessoas que estão no poder de resolver essa situação, tanto do metrô, quanto da educação, quanto do saúde, enfim, né? A única alternativa de verdade viável seria a gente superar esse modelo, né? Esse modelo onde quem está no poder decide e quem não está, né, aquela... Todo mundo já passou por isso, eu tenho uma certa idade, já vi isso acontecer. Você tem um grupo político no poder, ele tem algumas propostas, ele faz algumas coisas. Quando vem um outro partido, um outro grupo político, destrói tudo que tinha lá, fosse interessante ou desinteressante, parte do zero, né? É como se a gente não tivesse história nesse sentido, né? A dificuldade de reconhecer o que é interessante que ficou para trás, né? Até porque se você faz isso, né, as pessoas acreditam que é como se você estivesse dando aval ao inimigo. A gente tem que superar essa visão dicotômica, né, de os partidos acima das pessoas, os interesses políticos e econômicos acima das pessoas. Então, como proposta, a gente, no movimento humanista, a gente sempre discute a questão da democracia real, né? O modelo de democracia real. Se a gente conseguir construir nesse país, né, um modelo de democracia onde as pessoas tenham de verdade o poder de tomar decisões, como eu falava antes, né, a gente sabe onde estão os recursos, você sabe, eu sei onde estão os recursos concentrados no governo federal, para que hajam os repasses hoje. O governo municipal e estadual tem que fazer convênios, e se um é do PSDB e o outro é do PT, eles não fazem o convênio, um boicota o outro, né, e depois bota a culpa no outro, né? Então, enfim, a gente precisa superar esse modelo discriminatório, esse modelo que coloca uns contra os outros, né? A nossa proposta é que a gente tenha mecanismo de democracia direta, tanto no nível municipal, como no nível estadual, como no nível nacional, né? E que o dinheiro chegue onde precisa chegar, né? A gente sabe da corrupção absurda que tem nesse país, não é exclusividade do Brasil, todo país tem corrupção, mas é um absurdo de qualquer jeito existe corrupção, porque não tem transparência, as pessoas não sabem onde que está o dinheiro, para onde que vai, né? A gente não tem clareza de como são feitas as licitações, muitas vezes direcionadas aos amigos do rei, né? Muito obrigado. Então agora mais uma rodada, uma pergunta para qualquer dos 3 candidatos. Pode vir a Natália. Quero perguntar aqui para o Gianazzi, e assim, domingo agora tem um concurso da Prefeitura do município de São Paulo, em que nós, professores, futuros professores, iremos prestar para a educação municipal, para as escolas municipais. E o que a gente vê é o seguinte: você faz o concurso, você paga R$80 para fazer o concurso, você presta a prova, em que há uma prova dissertativa, uma prova em que você tem que assinalar várias questões para conseguir um cargo na Prefeitura de São Paulo. Em contrapartida, se eu quiser dar aula hoje no Estado Novo, eu entro lá, eu não tenho nem curso, não terminei meu curso, eu estou assim, no último semestre, enfim, às vezes não tem preparação nenhuma para dar aula, entro e dou aula. E o que a gente vê quando a gente cobra do prefeito é o seguinte: não é quem espera, porque a escola estadual é da esfera governamental. A gente vai falar lá com o governador, que enfim, não fez nada até agora, vai ser diferente. Tem aluno no primeiro semestre dando aula aqui, todo mundo sabe, isso é transparente. Não tem médico no primeiro semestre atendendo ninguém, sabe? Para você ver como a educação ainda não é levada a sério numa
megalópole cosmopolita como é São Paulo. Queria saber assim, de atitude efetiva, enquanto prefeito, como você agiria em cobrar a iniciativa do governo de um outro partido que tivesse realmente algo efetivo na área da educação? Que você não tivesse tirado a responsabilidade, enquanto uma pessoa do executivo dentro da cidade de São Paulo, das escolas estaduais, como se aquilo não fosse da tua área, não fosse poder não. O que acontece, eu entendo muito, professor, eu dei aula muito tempo também na rede estadual, eu sou professor de História, eu trabalhei durante 15 anos na rede estadual e também, como eu disse, eu ainda sou diretor da rede municipal, estou licenciado do meu cargo, prestei concurso público, tanto no estado como na prefeitura. Nós temos um problema sério aqui em São Paulo, faltam professores, principalmente na rede estadual de ensino, porque é uma rede que não tem uma carreira atrativa. A rede estadual de ensino paga os piores salários do Brasil, para quem não sabe, é o estado mais rico da federação, mas ele tem os piores salários. Então, logicamente, as pessoas ingressam no estado, muitas vezes através de concurso público, e pedem exoneração, porque o salário é muito baixo. Então, a pessoa, na primeira oportunidade, ela sai do estado. Então, no estado, nós temos a falta de professores. E quando tem a falta de professores, então existe espaço para estudantes, professores, alunos. É por conta disso. Na rede municipal, que é uma rede menor e que tem uma carreira um pouco mais interessante, não é a melhor carreira do Brasil, mas ela é melhor do que a da rede estadual. Então ela é mais concorrida, você tem o número de professores. E daí você não tem o professor aluno. Na rede municipal, você só ingressa com o diploma. Você tem que ter a formação completa. Não existe a figura do professor OPA, ACD, que existe na rede estadual. Sempre foi assim, historicamente falando. Eu entrei na rede municipal em 1985, ainda quando o prefeito era Mário Covas, passei pela prefeitura, pelo governo do Jânio Quadros, depois Perontina, depois Maluf, Pita, Marques Suplicy, Kassab e Serra. E a rede, ela resiste, apesar de tudo, é uma rede que resiste porque ela tem um alto grau de organização. Agora, é inconcebível que também, eu acho que concordo com você, que a rede estadual esteja tão sucateada e abandonada, que é fruto do descaso da política educacional do PSDB do estado de São Paulo. O PSDB destruiu a educação estadual. O PSDB está há 18 anos à frente do governo estadual. E a educação está hoje numa situação muito difícil. Por isso que nós defendemos um plano estadual de educação, nós defendemos a implantação da jornada do piso nacional salarial, nós defendemos um novo plano de carreira para a rede estadual, o fim das escolas de lata. Nós temos 70 escolas de lata na rede estadual de ensino. Vocês sabiam disso? É muito grande. Nós estamos denunciando a falta dessa escola integral da rede estadual, que é um depósito hoje de crianças, sem estrutura, sem professores, sem profissionais. O Chavita está falando muito de escola integral, está vendendo, fazendo propaganda enganosa para a população. A escola de tempo integral da rede estadual foi um verdadeiro fracasso. É só vocês procurarem essas escolas. Então, o Chavita é uma verdadeira farsa naquele discurso dele. Falando que vai colocar inglês agora nas escolas do município. Já existe inglês, o inglês é obrigatório em quinta ou 8ª série. Muito obrigado. O candidato Gabriel Medina vai ter a última participação dele. Ele já havia dito no início, tem um outro compromisso, está agendado para hoje também. Então, o colega vai fazer a próxima pergunta e aí ele ponderou de já colocar o tempo dele nas considerações finais também. Se os demais candidatos não se puserem, então eu acrescento ao tempo da resposta os 2 minutos de considerações finais. Tudo bem? Tá? Então, a pergunta, seu nome, curso e a pergunta. Edson, História e Serviço. Queria fazer uma pergunta ao senhor. Assim, no anúncio, procura-se um político que dê jeito na Cracolândia. Edson, eu gostei
questão, eu só queria, antes de respondê-la, voltar rapidamente. Gente, procurem propostas, não é programa de governo. Eu queria só retomar, porque senão vai parecer que eu sou mentiroso. No meu site, eu tenho propostas, até vocês receberam aí. E tem um programa, tem 21 páginas. O do Haddad tem 100 páginas, foi construído e está lá. Propostas é resumidamente o que você acha e tal. Então não está o plano de governo. Eu gostaria de desafiar que vocês entrassem no site e pudessem olhar. Isso é uma questão fundamental. Tem que ter plano de governo para governar uma cidade. Essa é uma dimensão central e eu queria só reforçar isso. E uma outra coisa é que por que os recursos do governo federal não vieram para cá? Porque foi feita essa pergunta. Tudo que o governo Lula fez de política social, o governo do PSDB não quis trazer para cá. O Minha Casa Minha Vida vai mal aqui. Recursos do metrô não vieram porque o PSDB não quer dizer que o governo Lula investiu aqui. O ProJovem, que é uma política boa de formação de jovens, não foi investido aqui. E o ProUni também, em São Paulo foi muito mal. Em outras regiões foi melhor. Porque o PSDB quer concorrer com o PT. E a verdade é que a gente, todos os outras prefeituras, governos do estado que pediram recurso, que é o prefeito que tem que ir lá pedir para o governo federal. Isso aconteceu. Sobre a Cracolândia, eu acho que a primeira questão é a gente não pode tratar o usuário de droga como um caso de polícia. Quem está na Cracolândia vive uma situação de extrema vulnerabilidade social. O cara não está lá porque de repente ele acordou e quis fumar crack. Ele passou por uma situação difícil, pode ser um alcoolismo, ficou muito pobre, perdeu família. E a situação está tão crítica que a última das opções de vida do cara é fumar crack, porque ele sabe que já é um fundo do poço. Política de drogas não pode ser resolvido com polícia. Ela tem que ser resolvida com, primeiro, o Sistema Único de Assistência Social funcionando. Ainda está muito aquém do que a gente gostaria. Ambulatório de rua, os CRAS funcionando, o Centro de Referência de Assistência Social funcionando. Nós temos que ter o serviço de saúde funcionando. Né? O CAPS, álcool e drogas, que é um CAPS que atende usuários de drogas, inclusive usuários de crack. Nós temos que ter integrado uma dimensão da saúde, da assistência social, articulada com políticas de inclusão social, porque parece bobagem, mas esse cara precisa ter profissionalização, precisa ter cursos depois, porque ele está numa situação muito difícil. Se você não recupera a vida do cara, inclusive do ponto de vista econômico, não dá uma oportunidade para ele, é que nem o cara que sai do presídio. Se ele não tem uma oportunidade da sociedade, ele vai para onde? Ele vai voltar para o crime. É a mesma coisa do usuário de droga. Ele precisa de uma oportunidade, ele precisa que as pessoas acreditem nele. Precisa reconstituir os laços familiares. Porque sem a família, gente, um usuário que está perdido, sozinho, não tem condições de muitas vezes se erguer sem o apoio de uma mãe, de um pai, de um irmão, que seja um tio, um parente, que precisa acreditar nessa pessoa. Então, o que nós não podemos fazer, o que tem sido feito hoje, é tratar o usuário de droga com cadeia, com polícia, com porrada, que foi o que foi feito na Cracolândia, espalhando todos os usuários de droga e não resolvendo o problema. É isso que está sendo feito e a gente tem medidas objetivas para fazer isso. Inclusive em São Bernardo do Campo, eu gostaria até que você procurasse, existe lá uma experiência muito interessante que o prefeito Marinho está fazendo, que é de ambulatórios de rua, uma experiência concreta de um governo do PT, que está dando certo para a questão do tratamento de usuários de droga. Eu sou psicólogo, entendo dessa área, trabalho com o tema da saúde mental. Para finalizar, eu queria pedir desculpa por não ficar, não é que eu estou saindo, eu já tinha avisado o professor Felipe que eu tinha que sair às 9 horas, eu tenho encontro com artistas, militantes da área da cultura agora, é às 8h30, já vou chegar lá 1 hora de atraso, né? Mas vim aqui, fiz questão de vir aqui para discutir política com vocês, porque eu acredito na política como forma de transformar a sociedade. Eu amo o que eu faço, eu acredito muito no partido que eu estou, tenho minhas críticas, tenho os problemas, mas é assim, a gente aprende também errando, a gente errou muito, mas acertou muito no Brasil. Né? E eu quero fazer de São Paulo uma cidade mais humana, uma cidade mais democrática, uma cidade onde a gente possa priorizar a periferia, porque hoje não é assim, hoje são os ricos que são priorizados, uma cidade que possa voltar a ser uma cidade onde a gente se sinta bem, nós vamos melhorar a qualidade de vida em São Paulo. A sensação que dá é que a gente está vivendo um sufoco. Né? Então, a minha opinião é o seguinte, a gente tem que mudar São Paulo, e nós somos de vereadores comprometidos, com capacidade de olhar a cidade, com capacidade de olhar o orçamento da cidade, para que a gente possa, de fato, cobrar os prefeitos, cobrar o poder executivo, para que a gente possa investir na educação, na cultura, na saúde e melhorar a vida dos paulistanos. Então, eu queria agradecer, pedir desculpa aqui, cumprimentar
cumprimentar o Janazzi, cumprimentar o Linhares. Eu e o Janazzi, a gente já vem debatendo assim calorosamente em vários espaços. É assim que a política é o debate de ideias. E agradecer muito o Felipe, parabenizá-lo pela iniciativa e agradecer muito vocês por estarem aqui nos ouvindo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Um abraço para a Leonina, minha esposa Mira aqui, no escasso tempo para debater conosco, tá? E vamos então dar prosseguimento ao nosso debate. Então, como temos dois candidatos, né, eu acredito que cada pergunta possa ser dirigida aos dois, né? Se assim, o colega tinha levantado a mão há tempo, agora eu encontrei ele de novo. Gabriel, amanhã tá nas redes sociais, tá? Tá bom, ótimo. Vou olhar lá. Então, boa noite, pessoal. Sou Mário, sou do segundo semestre de História e também sou líder comunitário lá da Chácara do Conde. É um projeto que foi iniciado pela Heraldina em 90. Sou fundador do bairro lá e a gente está com 500 e poucas famílias. E nesse período aí a gente teve muito contato com os setores públicos, né? Especialmente nesse último gestão aí do Serra e do Caçado. E na área da moradia a gente teve que batalhar muito na questão da pavimentação lá. E a gente batalhou muito, reuniões, baixo-assinado, audiências lá com o subprefeito, com o prefeito, tudo. E quando o projeto estava saindo, quando o projeto estava já praticamente na boca do negócio para poder sair, apareceu um vereador no nosso bairro lá e disse: olha, a partir de hoje você esquece todo esse trabalho que você fez e você vai ter que falar que foi eu que trouxe o asfalto e o esgoto para o seu bairro. E a gente disse não, a gente teve a ousadia de dizer não. E aí você já sabe, né? Imagina o que aconteceu, né, comigo, que era presidente do bairro, e com algumas pessoas da diretoria. A gente foi trucidado. Então, E esse candidato hoje é um dos que mais tem cartazes esparramados pela cidade. Aí, se você passa da teança de roupa que você vê de tanta cara dele. E o mais grave é que você vê que desde o pequeno, né, que é a pessoa que te atende, até quase o secretário, lá está todo mundo comprometido com esse vereador. Então, só que a minha pergunta é mais em relação, a parte da corrupção, né, que é uma coisa muito grave, mas também as ONGs, né, as pessoas que não estão, de certa forma, vinculadas a algum partido político e que tocam uma ONG, e uma ONG hoje ela é considerada como uma empresa, né, ela tem que pagar imposto, ela tem que pagar documentação que a gente nem imagina que existe uma ONG ela tem que fazer para poder assinar convênios e ter autonomia. Então, eu queria ver, primeiro você dar uma pincelada nessa questão da corrupção que é muito grande nessa gestão, e segundo, essa relação com as ONGs que tem muita dificuldade de estar assinando convênios, né, com certa por essa documentação. Obrigado. Você levantou aí uma questão importante, que é da mobilização popular lá na Chácara do Conde, que se vocês conseguiram lá pavimentação, conseguiram alguns serviços sociais, foi graças à mobilização popular, social, pressão organizada. Vocês realizaram manifestações públicas, organizaram abaixo-assinado para pressionar a prefeitura a investir naquela região. Eu acompanhei a Chácara do Conde desde o início, desde a sua fundação, com a Felícia. Eu conheço todo o pessoal que atuou lá desde o início, o pessoal do movimento de moradia, que é muito forte aqui na nossa região, principalmente na região da Capela do Socorro. E é muito importante a gente saber que as conquistas sociais são fruto da luta social, dos movimentos populares, principalmente aqui na Zona Sul. E vem, de repente, como você disse, um vereador, um parlamentar, dizendo que foi
prefeito fez. Então tem que ficar muito claro que qual o papel do vereador. O vereador não constrói ponte, o vereador não asfalta a rua, o vereador não constrói escola. A função do vereador é legislar, é aprovar leis, apresentar projetos de lei, participar de audiências públicas. É a primeira grande função, legislar. A segunda grande função é fiscalizar o poder executivo, fiscalizar a prefeitura. Ele tem que fazer diligências em escolas públicas, hospitais públicos, casas de cultura, parques municipais e investigar, avaliar se a legislação é cumprida, a legislação municipal, se a prefeitura está aplicando corretamente o dinheiro público. É a segunda grande função de um vereador. E a terceira grande função do vereador é representar os interesses da população. Ele é o canal de ligação entre a prefeitura e as demandas da população. Ele representa a população, por isso que ele foi eleito. Então, quando o vereador chega no seu bairro e fala, eu asfaltei a rua, eu construí, a ponte é tudo mentira, né? Não pode desse vereador, porque ele está mentindo. Ele não faz, ele pode ajudar a organizar a população, ele pode levar a demanda para a prefeitura. Essa é a função dele. Então, mas o que determina mesmo é a mobilização popular. Se o seu bairro vai ter pavimentação ou não, se vai ter saneamento básico, tem muito a ver com a mobilização das pessoas daquele bairro, fazendo abaixo-assinado, fazendo manifestações. Hoje mesmo teve uma manifestação na estrada de Boimirim. O nosso pessoal estava lá ajudando a organizar, porque ali a prefeitura é omisso, o Estado é omisso, o governo federal também, e é um verdadeiro crime que vem acontecendo contra a população, que vive ali numa situação de paralisia. Aquela região está toda paralisada, o trânsito não funciona, é um crime contra a população. Então o movimento social se organizou, fez manifestação, parou aí no Boimirim, chamou a imprensa, vai ter que fazer muitas vezes, porque senão o poder público não vai duplicar, não vai levar o transporte público de qualidade e muito menos metrô para aquela região. Obrigado. Bom, eu também sou de movimento social, né? Também participo de movimento social há muitos anos. Estava brincando outro dia que eu tinha 11 anos e entrei para o grupo de teatro do Oprimido, né? E eu ia para a rua, eu participava desse grupo de uma diretora conhecida em Minas, que eu sou de Minas Gerais. Uma diretora conhecida lá, chama Beth Reis. Hoje ela enfim, dirige um teatro importante na cidade lá. E a gente ia pra rua, né, com o teatro do Oprimido, e eu tinha 11, 12, 13 anos, eu não sabia bem o que eu estava fazendo, né? E naquele momento a gente já tinha um enfrentamento com a polícia. Imagina, crianças fazendo atividade de protesto na rua e tal, e a polícia estava lá, né? Depois o tempo foi passando, eu segui em várias atividades estudantis, depois na universidade, e aí eu entrei para o movimento humanista, e sempre essa dificuldade, quer dizer, eu sei o que é que os movimentos sociais passam em relação ao Estado, né? O Estado, principalmente esse Estado que nós temos, né? Centralizador, cujos interesses são o capital financeiro, o capital especulativo hoje em dia, né? Podemos dizer que a gente vive uma bancocracia, né? É o governo dos bancos. Os bancos mandam e desmandam totalmente, as grandes corporações. Então, esse exemplo que você deu, né? Do vereador que vai lá e se apropria, isso acontece todo dia. A gente tem que continuar a luta, seguir a luta, né? A única alternativa que eu acredito que de verdade vai superar esse modelo é quando a gente acreditar nas pessoas, né? Quando a gente de verdade começar a acreditar no ser humano, e aí o poder estiver com as pessoas e não com uma instituição, seja ela qual for, o Estado, a polícia, a escola, seja qual for essa instituição, né? Quando as pessoas tiverem o poder de decidir o que deve ser feito, aí isso não vai acontecer mais, né? É o nosso grande desafio, assim, construir uma São Paulo para as pessoas, pelas pessoas, né? Esse é o nosso desafio. E a nossa proposta é essa, que a gente construa através da democracia direta, né? Que a
a partir do momento em que as pessoas tenham voz, tenham possibilidade de agir, né? É que hoje a gente faz o quê? A gente vota em meia dúzia, essa meia dúzia tem que resolver os nossos problemas, né? Quando a gente puder, por nós mesmos, resolver os nossos problemas, esses percalços serão superados. Obrigado. Próxima pergunta, por favor, Duarte. Para quem é a pergunta? Para o Genásio mesmo. Genásio, nós temos no Brasil uma grande dicotomia em relação ao Estado e governo, né? A maior parte do Estado é essa elite brasileira e no governo são vocês que estão se candidatando. E nós vemos o pessoal como alguns gatos pingados dentro do governo, né? Não participantes talvez dessa elite, desse Estado como um todo. Se o pessoal for eleito, de fato, você ou o Linhares, qual a garantia que nós temos que vocês não vão ter que fazer acordos, né, se submeter a acordos com outros partidos, para que as suas propostas sejam efetivamente cumpridas e exercidas e plenamente exercidas? Essa é a minha questão. Primeiramente, nós, no pessoal, já fomos testados. Como que nós fomos testados? Como vocês sabem, nós éramos do PT, nós somos fundadores do PT, a Elis Helena, que foi a fundadora do PSOL, a Luciana Genro, do Rio Grande do Sul, o deputado federal Babá, aqui em São Paulo, Plínio de Arruda Sampaio, que saiu do PT e veio para o PSOL. Nós todos já viemos expulsos do PT 2 vezes, porque votei contra projetos que eram projetos contra a população. Vejam bem vocês, eu poderia ter cargos na administração, se eu quisesse. Poderia ser o secretário municipal de educação do PT na época. A Elis Helena, que foi expulsa do PT também em 2003, porque votou contra a reforma da Previdência do governo Lula, que foi uma reforma contra os trabalhadores, ela recebeu a proposta de ser a ministra da Previdência Social, não quis, votou contra e foi expulsa. A Luciana Genro, o Plínio de Arruda Sampaio, que é aqui de São Paulo, se quisesse, seria ministro da reforma agrária do governo Lula, também rompeu, não quis o cargo e saiu do PT. Então nós fomos testados, né? Veja bem, nós fomos expulsos porque nós negamos os cargos. Nós poderíamos estar muito bem em cargos na administração pública. Então, não é um problema para nós. Agora, nós entendemos a política de uma forma diferenciada. A política para nós não é negociação, não é comércio, não é aliança contraditória e espúria como essa do PT com o PSD, com o Maluf, com o PP do Maluf, não é aliança do Serra com o mensaleiro Valdemar Costa Neto. Aliança política não é para negociar tempo de televisão. Você faz uma aliança política com um partido que o seu partido tem identidade ideológica, programática. Então a política para nós é um instrumento de transformação da sociedade. Nós resgatamos o sentido grego da palavra política. Política foi distorcida, era associada à corrupção hoje no Brasil. É o mensalão, é a CPI de Cachoeira, são as máfias, tudo isso acaba sendo a palavra política, é confundida com todos esses termos, mas nós resgatamos o sentido real da política, que é a busca do bem comum, da participação, da cidadania, isso é a política. E nós invertemos essa lógica. O pessoal significa a possibilidade de uma mudança, de uma alteração dessa ordem. Muitos dizem, mas vocês então não vão negociar, fazer essas alianças? Lógico que não. Olha o que deu esse modelo de política, deu nessa tragédia toda que nós estamos vivendo. Quem nos levou a esse caos urbano? Quem nos levou à tragédia da estrada de Embu-Imirim, que vocês colocaram aqui? Foram esses partidos que governaram o governo da cidade de São Paulo. O PT já foi governo aqui, o PSDB, o PMDB, todos eles, de uma forma direta ou indireta, foram eles que nos colocaram dessa encrenca e eles não têm capacidade de nos tirar dessa situação. O pessoal parece como uma alternativa, porque a nossa concepção de política é totalmente diferente dessa que nós estamos assistindo hoje. Obrigado. Vamos fazer o seguinte agora. Teremos mais uma pergunta agora para o Francisco Linhares e, posteriormente, mais uma pergunta para o Gianazzi e mais outra para o Linhares, e aí, nesse momento, eles aproveitam para fazer as considerações finais também. Tá? Então, mais 3 perguntas, uma para o Linhares e depois as perguntas que vão ser inseridas na parte das considerações
candidatos. Então, por favor, para quem quer a pergunta por quem quiser. Francisco, eu gostaria de saber, Jonas, gostaria de saber o seguinte: uma questão fundamental para a cidade de São Paulo é uma cidade com 11 milhões de habitantes, com tanta diversidade, né, com uma cultura tangente muito forte, uma criatividade muito grande da população, e a gente não tem quase nada, perto do que deveria ter quase nada na área, por exemplo, cultural. Hoje a juventude está muito, né, sem o norte, né, e a gente vê que essa prefeitura Kassab, que é aliada com o PSDB, que é gerencia mesmo, né, de certa forma, o mesmo projeto político, só pensa só na juventude, só pensa só na cultura quando é para pedir voto, né? Mas o que você pensa assim como um projeto real, concreto, que dê para fazer, por exemplo, na área cultural da cidade de São Paulo? Obrigado, Jonas. Bom, primeiro assim, cultura não é uma coisa que a gente faz só um dia, né? A virada cultural, né? É bom para marketing, é ótimo para marketing, né? Virada cultural, tem gente em tudo quanto é lugar, né? Não dá para cultura ser só isso, a cultura é todo dia, a gente faz cultura todo dia, né? A gente sabe, por exemplo, que existe uma cultura na cidade de São Paulo de produção de saraus, né? Que estão sendo fechados, né? Uma das propostas escandalosas do Russomano, só para vocês saberem, é acabar com o bairro na periferia, né? E ele fala numa boa, assim, não, porque as pessoas querem dormir, né? Sabe, assim, é impressionante. Eu acredito que a gente precisa modificar a nossa política de cultura, né? A gente precisa ter um orçamento decente para uma cidade de 11 milhões de habitantes, né? Esse orçamento, ele deve ser debatido, como eu já disse, com as pessoas, né? E existem muitos, mas muitos grupos populares, grupos culturais, não só na periferia, mas também no centro, né, da cidade, que necessitam de apoio do governo, né? Necessitam do apoio mínima, nem que o apoio hoje, nem que o apoio seja não levar porrada, né? Porque os caras fazem a atividade e mandam a polícia lá para fechar os caras. É o caso Saural do Binho e outros casos mais, né? Agora, o que eu acredito que seria interessante mesmo é a gente ter um mapeamento decente dessas atividades culturais que acontecem na cidade, chamar esses grupos, né, para conversar e para compor a Secretaria de Cultura, né? A Secretaria de Cultura não pode ficar na mão de um sacerdote, um sábio iluminado, que vai dizer o que é cultural e o que não é cultural, porque esse é o problema, né? A partir do momento que a prefeitura decide o que é certo e o que é errado, as pessoas ficam em segundo plano, né? As pessoas ficam em segundo plano. Então, eu acredito que uma medida ponderada, uma medida interessante para a cultura de São Paulo é ter um orçamento decente e chamar os grupos culturais, que são muitos na cidade de São Paulo, para organizar a cultura todo dia, para ter atividade todo dia na periferia, no centro, onde tiver gente. Tem que ter cultura. Não dá para ser como é. Existem tantos aparelhos, tantos locais que hoje estão subutilizados, né? Existem tantas, as próprias escolas podem ser utilizadas como centro de cultura no momento em que não estão sendo utilizadas para a educação especificamente, né? A gente tem tantos museus, tem tanta coisa interessante na cidade de São Paulo, né? E por que não usar isso? Por que não colocar isso a favor das pessoas, né? Obrigado. Então, agora mais uma pergunta, e com a pergunta, o candidato que for perguntado fará também as suas considerações finais. O Jefferson, aluno do curso de História. Boa noite, sou o Jefferson, do curso de História, do semestre. Tenho uma pergunta para te fazer. Apesar dos vários planos que tem de educação, dos vários partidos, nós sabemos que existe um problema comum em São Paulo e no Brasil hoje. Tá? Temos uma economia em crescimento muito forte, né?
que demanda por uma mão de obra que não está pronta. Isso vai repetir aonde? Na educação. Então nós sabemos que atrás de todos esses planos, até uma certa vontade do governo, muito pouco está para ser feito. Por quê? Essa mão de obra tem que ser absorvida rápido. Então a educação hoje é o que ela é? Ela é uma ferramenta preparada para o trabalho. Preparada de forma, de qualquer jeito. Como você faria para quebrar esse monopólio ou resolver esse problema? De educar com qualidade, né? E não só para o universo do trabalho, mas de educar com a cidadania, como o próprio Iates comentou agora há pouco. Jefferson, né, meu colega historiador também. Sei que tem muitos historiadores aqui, tem o pessoal da pedagogia, é isso, professor Felipe? Tem isso mesmo, é historiador, né? Eu tenho duas formações, eu sou pedagogo e sou historiador. Fiz mestrado na USP na educação e doutorado também na USP na história. Então, estou aqui nas duas áreas, sempre lecionei para esses dois cursos em várias universidades aqui em São Paulo. Mas respondendo a sua pergunta, olha, a educação pública do Brasil precisa de mais investimento. Você colocou corretamente, Jefferson. O Brasil, ele passa por um momento de desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico, ele não é acompanhado por uma educação pública de qualidade. Agora há pouco, a presidente Dilma lançou um programa de privatização de investimento em infraestrutura de 130 bilhões de reais, né, que ela até analisou para o setor privado construir mais portos, aeroportos, estradas no Brasil. É o que nós chamamos de um choque de infraestrutura, mas pela via privada, transferindo o dinheiro público para as empresas privadas, mas não canalizou, não destinou um centavo a mais para a educação pública. Tanto é que hoje a nossa grande luta no Brasil, é importante que vocês acompanhem, vocês são educadores, educadoras, ou serão, vocês estão na área da educação, vocês estão aqui pleiteando o magistério e a pesquisa. É importante que vocês acompanhem a grande luta que nós estamos travando em todo o território nacional pela aprovação dos 10% do PIB em educação. Isso é fundamental, acompanhem essa luta. É uma luta fundamental. O Brasil só investe hoje 4,5% do seu produto interno bruto, da sua riqueza, em educação. Nós temos que investir no mínimo 10%, que é pouco ainda, mas é um movimento organizado no Brasil, pressionando o país a investir. Só que o governo federal não quer. Até o Medina saiu, mas eu queria aprofundar esse debate. O PT sempre defendeu os 10% da educação. Paulo Freire, que era do PT, o Florestan Fernandes, o Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador que vocês estudam. Nós defendíamos, todos nós, os 10%. Aí quando o PT chegou ao poder, ele, não, agora não dá mais para investir, porque se investir quebra o Brasil. Nós continuamos lutando pelos 10% do PIB em educação, porque a educação tem que acompanhar o desenvolvimento social e econômico da nossa sociedade. Agora, logicamente, eu concordo com você. Primeiramente, a educação tem como princípio básico, como fim, como objetivo central, a formação para o pleno exercício da cidadania. Em segundo lugar, a preparação para o trabalho. Só que a nossa educação, do jeito que ela está organizada, ela não forma nem para a cidadania e nem para o trabalho. Não é à toa que o Brasil já está importando mão de obra especializada. Outro dia, um fotógrafo foi fazer uma matéria comigo na Assembleia Legislativa, e aí ele não falava a nossa língua. Ele veio da Romênia. E ele não falava, ele veio com um jornalista que estava me entrevistando, e ele não falava, ele veio exercer um cargo de fotógrafo aqui, especializado da Folha de São Paulo. Vocês percebem que não tem importação, porque o Brasil abandonou o investimento na educação pública de qualidade em todos os níveis, da creche até a universidade. Então concordo com você. Agora tem que investir mais recursos, fazer uma grande reforma educacional. É isso que nós defendemos em todos os níveis, no nível federal, com a União, com os estados e com os municípios. Professor Felipe, eu já faço as considerações? Isso, pode. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa a luta central é essa, entendeu? Agora eu gostaria de agradecer, professor Felipe, a organização. Eu sei que foi você que organizou esse evento, teve a iniciativa, como organizou na autoescola também. Isso é muito importante, isso forma a cidadania. Muitas vezes, o que a política tem a ver com a educação? Tem tudo a ver. O Paulo Freire dizia, eu fui sempre estudioso do Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a educação não é neutra. A educação também é um ato político.
né? E ela pode estar a serviço da manutenção das estruturas que mantêm as desigualdades sociais, ou ela pode estar a serviço da libertação da população. Por isso que ele defendia uma educação dialógica, libertadora e libertária. Então o educador não pode ser neutro, tem que ter lado, estar de um lado ou do outro. Isso é fundamental para todos nós. Eu quero dizer que o pessoal tem proposta, sim, tem programa. Nós defendemos o passe livre para os estudantes, nós defendemos o bilhete 24 horas, que é diferente do bilhete do Haddad. Ele é um bilhete único mensal, né, que custa R$140. O nosso custa, se a pessoa comprar todos os dias o bilhete 24 horas, vai custar R$90. Por quê? Porque ela só compra o que ela vai utilizar. Se hoje eu comprar o bilhete, eu vou usar durante 24 horas. Se no outro dia não precisar do bilhete, eu não compro. Você entendeu? Do Haddad, você compra e mesmo que você não utilizar, você vai pagar. Essa é a diferença do nosso bilhete. O nosso bilhete vai custar, se você comprar, se você utilizar todos os dias, você vai gastar R$90 e não R$140. Essa é a diferença. Nós temos propostas para a educação pública, para a saúde, está tudo no nosso site. Nós temos programas, assim. Agora não adianta só ter programa todos os partidos têm, né? O programa do Arco do Futuro, que o Medina citou, é uma cópia do plano diretor que nós aprovamos em 2012, em 2002 na Câmara Municipal. Eu era vereador, eu ajudei a aprovar e formular o plano diretor da cidade de São Paulo. E 90% do Arco do Futuro vem exatamente do plano diretor. Nós temos que cumprir a legislação. Já tem muito projeto, muita lei aprovada que não é cumprida. Se a gente conseguir cumprir a legislação, já é um grande avanço para a cidade de São Paulo. Então, gostaria de convidar vocês a participarem não só da eleição agora, dia 7 de outubro, votando no PSOL, votando na nossa candidatura, uma candidatura alternativa, votando nos vereadores, na nossa chapa de vereadores, aqui o Francisco Linhares, como professor educador. Nós temos 70 candidatos na chapa do PSOL. Nós vamos eleger vereadores para mudar a Câmara Municipal. Os vereadores, os parlamentares do PSOL são os mais bem avaliados do Brasil. Saiu a última avaliação agora do Brasil, do Congresso em Foco, e os dois melhores deputados mais bem avaliados do Brasil são os dois do PSOL. O Chico Alencar, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, e no Senado nós só temos um senador dos 84. Ele foi o mais bem avaliado, o senador Randolfo Rodrigues, que foi o responsável pela cassação do senador corrupto ligado ao Carlinhos Cachoeira, o Demóstenes Torres. Foi graças à intervenção do PSOL que nós cassamos o Demóstenes Torres. Esse é o PSOL, pessoal. O PSOL faz a intervenção. Nós queremos eleger vereadores na Câmara Municipal, porque onde tem um vereador, um deputado, um senador do PSOL, você tem a diferença. Nós combatemos a corrupção. Veja só o Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, que é o nosso candidato a prefeito, está em segundo lugar nas pesquisas, terminando, concluindo, apoiado pelo Chico Buarque de Holanda, pelo Caetano Veloso, pelos movimentos sociais, fazendo um grande movimento. Então, o PSOL é um partido que realmente vai transformar a cidade de São Paulo e o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora a última pergunta para o Francisco Linhares, para que também responda e faça suas considerações finais. Boa noite. Gostaria de fazer... Eu sou aluno de História. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho de extrema importância ouvir isso antes de sair daqui, que seria a proposta sobre a saúde. O José Serra, ele tem falado muito em quantidade de hospitais e postos de saúde que ele fez, só que a quantidade não tem sido suficiente para a gente que temos sofrido muito pela qualidade. Eu gostaria de saber sobre a proposta qualitativa sobre a saúde. Muito obrigado. Bom, primeiro, a questão da saúde ela é um tema muito sensível, né? Tem até aquele ditado lá que se você tiver saúde, né? Bom, eu acredito que o mais importante hoje na cidade de São Paulo é retomar o caráter público, né, do Sistema Único de Saúde, né? Existe uma
esses últimos governos literalmente privatizaram a saúde na cidade de São Paulo, né? Contrataram organizações sociais, né? Que na verdade é uma forma de alguém ter lucro com o que é público, está funcionando desse jeito, né? Então, são dias, meses. Alguém hoje me comentava sobre a questão de, dependendo do tipo de cirurgia, se for uma cirurgia complexa, você pode demorar 2 anos na fila. Então, o cara morre e não é atendido. Olha, a única alternativa, então, que eu acredito viável para resolver imediatamente, assim, mais curto prazo, é colocar a saúde como uma prioridade de verdade, né? Com dotação orçamentária suficiente para atender essa demanda, você informatizar, né, o atendimento, que as pessoas tenham aí um cartão que dinamize o sistema de informação, que o SUS seja responsabilidade, né, das pessoas, que as pessoas possam gerir a saúde no seu bairro. A gente sabe o que precisa no posto de saúde, né? Às vezes demora dias, meses para chegar às coisas mais simples, né? Porque existe uma escala de importância que é 0 para a saúde, né? Uma escala de importância nenhuma para esses governos que aqui estão, né? Então, se as pessoas puderem gerir o posto de saúde, gerir o hospital, né? Que as pessoas que necessitam desses aparelhos possam estar lá decidindo sobre a direção desses hospitais, postos de saúde, eu acho que a coisa caminha, né? Então, se eu estou lá no meu bairro e tenho um posto de saúde e tenho um conselho de saúde lá do bairro, o conselho de saúde tem que ter poder de administrar o posto de saúde, e tem que chegar grana para eles, tem que ter dinheiro para os caras, entendeu? Para comprar esparadrapo. Às vezes faltam as coisas mais, às vezes falta seringa, falta seringa. Você imagina você ir num posto de saúde e não ter seringa? É surreal, é a mesma coisa, e eu já vivi isso, de ir numa escola e não ter giz, e eu já tive que pegar giz da outra escola para usar numa. Já passei pessoalmente por isso, né? Então, assim, isso é surreal, é inaceitável, né? Então, eu acho que se o poder da gestão do posto de saúde, dos hospitais, para começar, for para a mão de quem usa, já resolvemos uma parte. E, evidentemente, ter condições de atender essas pessoas, ter recursos, né, para atender. Um outro problema é a questão dos profissionais. Tem que melhorar a carreira dos profissionais para que tenha médico na periferia, né? Para que tenha enfermeiro, para que tenha profissionais na periferia. E aí, com as pessoas administrando, vai haver cobrança também, né? O médico não vai poder ficar faltando assim, porque afinal de contas as pessoas estão lá administrando. Então a gente tem que olhar para a saúde de outra maneira, né? Olhar para a saúde não como um espaço de lucro, como é hoje, para beneficiar uns poucos, e olhar para a saúde como uma questão de necessidade de cada ser humano, né? Uma necessidade que cada ser humano tem, né? Então eu acho que a proposta que eu posso contribuir aí como vereador é encaminhar projeto de lei nesse sentido, né? No sentido de que a gestão se modifique e que cheguem recursos necessários para satisfazer essas necessidades, né? Fazer as minhas considerações finais. Claro, agradecer imensamente a todos vocês que permaneceram, né, até o final, que deram essa oportunidade de estar ouvindo as nossas propostas. As políticas humanistas, né, elas são políticas que têm como ponto central as pessoas. Então a gente parte da gente mesmo, como gente, como ser humano, para pensar o mundo, né? E como ser humano eu tenho necessidades, e como qualquer outro ser humano, a gente compartilha desse momento histórico, desse momento, no caso geográfico, né, desse espaço geográfico que é a cidade de São Paulo. E eu espero e
e acredito que as pessoas vão tomar para si a responsabilidade sobre as suas próprias vidas, né? À medida que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai se dando conta do quanto importante são espaços como este que o professor proporcionou para a gente. E eu quero agradecer pessoalmente, dizer que nós estamos aí para o que der e vier, o que precisar. Tem o nosso telefone, pode ligar para qualquer outro debate ou para qualquer coisa que você julgue que seja interessante da gente estar aí junto, nós vamos estar, tá? É isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Só gostaria de esclarecer que havia convidado também a candidata Tabata Yamauchi, que, a exemplo dos dois candidatos e mais o Gabriel Medina, participou de um outro debate que nós organizamos na outra escola que eu trabalho. Infelizmente ela não pôde vir, ela me ligou hoje, né, dizendo que não poderia vir. E havia convidado, inclusive, para outro debate o Ricardo Gomes. Ele não pôde comparecer por questões pessoais. Eu liguei para ele hoje, ele me garantiu que viria, mas infelizmente não sei o que ocorreu e aqui ele não esteve. Então a ideia era colocar de uma forma plural, né, todos os candidatos, né? Com relação a candidaturas à prefeitura é mais difícil. Eu tentei a Soninha, troquei e-mails com a Soninha, mas no final não pôde ser concretizada a presença dela aqui. E o Gianazzi se dispôs a vir. Eu acho que já que ele se dispôs a vir, apesar de não ter outros candidatos a prefeito, mas que tinha candidatos a vereador de outros partidos, acho que o diálogo, o choque de ideias poderia se dar. Então o intuito não foi fazer campanha para esse ou para aquele candidato, mas foi no intuito de instrumentalizá-los, né, com ideias, né, para que vocês despertem aí, não que não tenham despertado ainda, que a gente percebeu que todos estão bastante despertos para a questão da cidadania, mas para alimentar ainda mais esse espírito de uma cidadania crítica e uma consciência política. Eu gostaria de agradecer à instituição como um todo, particularmente à minha coordenadora, ao César, ao Francione, aos colegas que estão aqui e, sobretudo, a vocês que se dispuseram a ficar até aqui nesse momento, que vocês trabalham, né, estão cansados. Então, muito, muito obrigado e uma boa noite para vocês e boas eleições.